Como é que eu vou identificar os pacientes que precisam de mais atenção? Também é uma dúvida comum para quem está iniciando. Então, você começou a trabalhar e você sabe que tem pacientes que são mais graves, tem pacientes que são menos graves. E vai te trazer mais segurança saber identificar quais são esses pacientes para você poder fazer a divisão da melhor forma, para você visitar com mais frequência, para você fazer a avaliação de maneira mais intensa. Como é que eu faço para identificar quais são esses pacientes? Na passagem de plantão, você já pergunta. Você pergunta: olha, tem esses pacientes, do total de pacientes, tem algum que está mais grave? Tem algum que teve alguma intercorrência? Tem algum que você acha que ele pode ter uma intercorrência mais tarde? Pode acontecer alguma coisa e tal? Aí o colega vai te passar isso aí. De posse dessas informações, aí você vai confirmar se realmente é aquilo. E associado a isso, você vai avaliar os outros pacientes. Mas, Wellington, como é que eu identifico que um paciente precisa de mais atenção do que os outros? Gente, não tem como eu te dar um coeficiente. Seria interessante eu falar para você que 5% dos pacientes do setor de oncologia estão com alguma intercorrência. Não tem. Mas você vai buscar pacientes que estejam com insuficiência respiratória ou um pouco cansados, não precisa estar em estágio mais avançado, alterações de pressão arterial severas, sangramento, distúrbio eletrolítico é uma situação crítica. Você tem um paciente com um potássio de 2,2, digamos, né, de 2, ele está repondo o potássio, mas mesmo assim ele é considerado um paciente grave. Paciente com sódio baixo. Essas situações, elas fazem com que o seu paciente ele seja classificado por seu plantão como um paciente grave. E o que é que muda quando eu identifico pacientes mais graves? Você vai trabalhar com um negocinho chamado prevenção, tá bom? Prevenção. Todo paciente, toda vez que você chega em um plantão, eu falo isso com frequência para os meninos da graduação. Olhem o plantão como se você fosse uma espécie de drone, se fosse um helicóptero. Você sobrevoa o plantão e dá uma olhada. Quando você fizer isso, você vai identificar os pacientes mais graves. Você identificou. Aqueles pacientes ali, gente, de 10 em uma unidade de terapia intensiva, te digo por experiência, você tem uma média de 2 a 3 que geralmente vão complicar. E aqueles pacientes são os pacientes que você vai ficar mais atento. Eu não estou dizendo para você abandonar os demais, mas são os pacientes que, tipo, depois de meia-noite, você vai lá com mais frequência, vai dar uma olhada. Você está em um setor que tem 40 apartamentos, você e outro colega enfermeiro. Desses 40 apartamentos, tem 4 pacientes que não estão muito bons, estão um pouco instáveis, não tem vaga na UTI. Depois de meia-noite, você não vai visitar os 40, mas aqueles 4, você vai entrar lá de vez em quando. Vai pedir para a equipe ficar mais atenta, você vai ficar um pouco mais vigilante em relação àqueles pacientes, porque são os pacientes que têm o maior potencial de complicar. Se você agir dessa forma, você aumenta a sua segurança quando vai trabalhar com paciente traqueostomizado. Provavelmente alguém aqui já ouviu essa história. Por que que um paciente traqueostomizado no posto, ele dá tanta intercorrência? Vocês já se fizeram essa pergunta? O paciente sai da UTI de alta, sábado passado, aí quando dá na segunda ou terça-feira ele volta para a UTI, porque ocluiu traqueostomia. Teoricamente ele não é grave, mas ele tem potencial para agravar, que a cânula é metálica, ele está hipersecretivo. E ninguém percebeu no plantão que é um paciente que tem que ser aspirado com mais frequência, tem que visitar com mais frequência. É um paciente que tem que falar para a família, ó, se ele começar a fazer assim, ficar sonolento, começar a reclamar, apontar para cá que não está saindo ar, você chama a gente logo. Por quê? Porque você não conseguiu prever, não conseguiu identificar aquele paciente grave ou com potencial para ter
mas para poder agravar no seu plantão e ter uma intercorrência mais séria. Então, você acabou não prevenindo, não prevendo o que poderia acontecer.